Não julgueis para não ser julgados. Olha aí um texto bem mal compreendido por muita gente. Vem comigo. Mateus 7, capítulo 1, está dizendo, não julgueis para não ser julgados. Isso quer dizer que nós não podemos julgar ou que nós temos que julgar da maneira correta. A primeira coisa que você tem que entender é que Mateus 7, versículo 1, não é o final da Bíblia. Depois do versículo 1 tem o versículo 2, o versículo 3, o versículo 4 e o versículo 5. Existem versículos depois de Mateus 7 que qualificam o tipo de julgamento que Jesus está condenando. O versículo 2 diz, à medida que você julgar, você também será julgado. Ele está falando sobre equilíbrio. Ele está falando da vida daquele que julga. Ele não está condenando aquele que julga. O que ele está dizendo é, tenha consciência naquilo que você está julgando, porque você também poderá ser julgado. O versículo 3 e o versículo 4 já está dizendo, não adianta você olhar a sujeira que está no olho do seu irmão, se antes você não tirar a sujeira do seu olho. O ensinamento é, antes de você julgar a situação de uma pessoa, veja em você, faça uma autoanálise para ver se não tem nada que tenha que ser consertado. Tem algumas coisas interessantes nesse texto. Primeiro, Jesus julga. O mesmo Jesus que diz não julgueis, ele está julgando. No versículo 5, Jesus olha para os fariseus e chama eles de hipócritas. Jesus está julgando, ele está condenando o hipócrita. Outra coisa muito interessante é que Jesus diz, primeiro tire a trave do seu olho, depois o cisco do olho do seu irmão. Jesus não está dizendo que é proibido julgar. Ele está dizendo que o seu julgamento não pode ser hipócrita. Agora, se o seu julgamento não é hipócrita, se nós não estamos julgando naquilo que estamos sendo condenados, se nós não temos a trave no olho, então nós podemos ajudar a tirar o cisco do olho do irmão. A Bíblia fala constantemente que nós precisamos julgar as doutrinas. Isso está em 1 Tessalonicenses 5. Que nós devemos julgar as profecias, que está lá em 1 Coríntios capítulo 14. Eis que te digo, tu és varão e casarás com uma vareta e terá várias varetinhas e viverás até o dia da sua morte. Em 1 Coríntios 5 diz que nós temos que julgar aqueles que estão em pecado. E em Mateus diz que nós temos que julgar os falsos profetas. Ou seja, como cristãos, nós temos que exercer o julgamento. O interesse de Deus é que nós julguemos aquilo que é justo do que é injusto, o que é pecado do que é santidade, do verdadeiro profeta e do falso profeta, da ovelha e do lobo inserido na comunidade. E julgar até mesmo as pregações, para saber se aquilo que está sendo ensinado é certo ou errado. Enfim, tem muita gente que usa esse um versículo de Mateus para defender seus erros, seus pecados, porque não querem ser confrontados com a verdade, cheio de mimimi religioso. E quando são confrontados, usam esse pretexto. Não julgueis para não ser julgado. Ai, que frescura! Então que possamos ser humildes o suficiente para não julgar de uma forma hipócrita, mas também para não alimentar esse mimimi e criar pretexto para abandonar o pecado. E ser maduro o suficiente para aceitar uma correção. Deus abençoe.